Como é que vocês estão? Vim bater um papo aqui com vocês sobre menstruação. Vocês detestam? Vocês adoram? O que vocês usam, hein? Absorvente, coletor, tampão. Vamos falar um pouquinho sobre tudo? Um bate-papo assim, meio aberto, cheio de assunto sobre menstruação. Bora lá? Antes de começar o vídeo, já deixa você curtir aqui, porque eu sei que você assiste e esquece. É verdade. Eu tenho visualizações e não curtidas. Então, se você quiser, pode estar até o seu dislike, mas deixa alguma coisa aí pra mim, hein? E compartilha aí com o seu amigo, com a sua amiga. E se você é novo aqui, eu sou Dani Codonho, sou fisioterapeuta pélvica e ajudo mulheres a transformarem a sua vida sexual e saúde íntima. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Se inscreva aqui no meu canal, acione o sininho para você receber novidades e também nas minhas outras redes sociais, Instagram e Facebook. Tem o link aqui na descrição, beleza? Vou começar, é lógico, com um pouquinho de parte teórica, né? Senão não seria eu. Mas só pra gente se entender um pouquinho. Prometo que não vai ficar um vídeo assim de ciências, de aula de biologia. Mas vamos lá. A menstruação, né, acontece todos os meses em fase fértil da nossa vida. O que é fase fértil da nossa vida? Consiste desde da primeira menstruação, que é a menarca, até a nossa última menstruação, que é a menopausa. A menarca se dá normalmente entre os 10 anos de idade e os 15 anos de idade. E a menopausa se dá entre os 48, 50 a 55 anos, ok? O ciclo menstrual normalmente dura 28 dias, mas isso pode variar de 7 dias para mais ou para menos, tá? Depende da mulher, depende até da alimentação, do estresse, de remédios e tudo mais. Lembrando, remédios, gente, que se você toma anticoncepcional, você não tem uma menstruação, você não tem um ciclo menstrual, porque você não ovula. O sangramento que ocorre é apenas a pausa do hormônio, tá? O ciclo são divididos em 3 etapas. Algumas pessoas dizem 4 porque contra a menstruação também. Então, primeiro começa com a menstruação, que faz parte da fase folicular, depois a fase ovulatória e, por fim, a fase lútea, que é a fase pré-menstrual antes do sangramento. Durante o nosso ciclo menstrual, nós mulheres temos diversos sintomas. O que significa isso? A gente tem mudança de humor, sensações do corpo diferente e mudanças até de temperamento. E tudo isso ocorre por causa da nossa hipófise, gente. Hipófise fica lá no cérebro e é ela que controla os hormônios, tanto de outras partes do corpo, como os hormônios do nosso ovário, tá? Folículo estimulante e o luteinizante. Bom, então começa a menstruação, que é a descamação do endométrio. Eu já tenho vídeo explicando mais sobre isso, mas o que é essa descamação do endométrio? É quando o óvulo que a gente tem dentro da gente, que a gente libera, não foi fecundado e a caminha que se faz para o óvulo ficar guardado, acaba descamando e saindo. Ou seja, não é sangue sujo, gente, tá? Não é sujo. É sangue, só sangue. Aliás, não é só sangue não, mentira. Tem camada de endométrio, camada de pele, tem sangue um pouco pisado, células e tudo mais. Mas assim, coisas de dentro do nosso corpo, tá? A menstruação dura de 2, 4 dias até 8 dias, né? Variando de mulher para mulher. Marisa... Enfim, sem problema algum. Depois que a menstruação acontece, aí começa novamente todo o processo, aumento dos hormônios, aumento do estrogênio, até chegar à fase ovulatória, a fase onde o óvulo está se preparando, aumentando os hormônios de LH. Tô falando bem rapidinho para não ficar chato, tô tentando, tá? Aumentando os hormônios de LH e, enfim, liberando o óvulo.
Essa fase de liberação de óvulo, formação do óvulo e soltou o óvulo, é uma fase que é fixa, ela dura 14 dias, tá? O que muda é a fase da menstruação e a fase lútea. E aí então seu corpo está totalmente preparado, o endométrio se preparando, cheio de estrogênio, de progesterona, tudo esperando para ter uma fecundação, corpo lúteo, que é a fase lútea, e aí, tcharam, não rolou fecundação. Voltamos a menstruar novamente. E assim se inicia tudo de novo. Passada a explicação correndinho aí para vocês, agora quero começar a filosofar e trocar nossos papos. Muitas de nós ainda acham a menstruação um saco, um infortúnio. Por quê? Porque tá ligado de tabus, tá ligado de crenças que rodeiam a nossa menstruação. Que a menstruação é dolorida, que ela vem para atrapalhar nossos dias, que a gente fica chata, que atrapalha nossas férias, que atrapalha o sexo, que a menstruação é algo que a gente tem que suportar e é um fardo que nós mulheres temos que carregar por sermos mulheres. Outra coisa que acontece em relação à menstruação é nos acharem, né, os homens, a sociedade, achar que nós mulheres somos inferiores por conta da menstruação. Afinal, a gente tem uma queda na produção, a gente fica mais cansada, a gente precisa se recolher. Também acontece muito das meninas com a primeira menarca de sentir a vergonha da menstruação, né? Isso também se vem de uma educação patriarcal, de uma educação machista, né? Aonde não se explica direito para a menina e nem para o menino, que também ele tem que ser explicado, o que é a menstruação, por que ela acontece e que ela não é nenhum problema. Então as meninas têm vergonha quando mancha a roupa, esconde o absorvente, sai correndo para o banheiro, tem vergonha de falar sobre o assunto, acham que esse assunto é um tabu realmente, porque a maior parte das crianças, a maior parte de nós mulheres, não fomos ensinados a valorizar a nossa menstruação, a gostar até da nossa menstruação. Saiba, gente, que isso é muito possível. A gente pode gostar da nossa menstruação, é verdade. Se a gente tem prazer em ser mulher, se a gente valoriza o nosso feminino, se a gente valoriza o nosso corpo, a gente entende o nosso ciclo menstrual como parte de algo que é da gente. E sabe usar o nosso ciclo a favor da gente, usar os momentos de recolhimento a favor da gente, usar os momentos de energia, de potência provocado por hormônios também ao nosso favor, a favor do nosso trabalho. Outra coisa que acontece é que a gente acaba acreditando sempre que a menstruação é ruim, que ela causa dor, né, como eu falei. Mas, se você já parou para pensar, na verdade, a forma de tratar também a menstruação é diferente. Porque se a gente tem uma dor a urinar, a gente busca um tratamento para a dor a urinar. Mas a gente não para de urinar. Por quê? Porque é uma função do nosso corpo. Se a gente tem dor ao evacuar, o médico faz alguma coisa para resolver a evacuação, mas não se corta a evacuação. E quando a gente tem dor para sangrar, para menstruar, quando a gente tem algum problema relacionado à menstruação, o que acontece? Nos tiram a menstruação, né? Nos dão anticoncepcional, nos fazem algum outro tipo de tratamento que ficamos sem os hormônios e que ficamos sem a menstruação. Será que isso é válido? É uma função do corpo feminino, tá? É uma função que o nosso corpo exerce. A gente tem que realmente parar essa função porque ela está causando algum problema? Uma menstruação boa, o nosso corpo saudável, bem alimentado e tudo mais, o nosso ciclo fica regular e o nosso ciclo muitas das vezes não fica tão dolorido, né? Acontece sim de termos cólicas e tudo mais para a expulsão do sangue, tá? Mas sentir muita dor, sentir mal-estar, vômito e desmaios, sim, temos que buscar um tratamento, mas que talvez não seja apenas a retirar a menstruação.
Eu não estou querendo dizer para vocês que tomam anticoncepcional, parar de tomar e tudo mais. Porém, eu gostaria que nós mulheres fizéssemos as pazes com o nosso ciclo hormonal, né? Ressignificasse o nosso ciclo menstrual para fazer as pazes com nós mesmos, né? Para a gente chegar a se empoderar, para a gente se libertar como mulher e ser mais feliz como mulheres. Esse ódio com a menstruação, esse ódio com o nosso ciclo, faz que muitas das vezes a gente acaba não se aceitando, não aceitando uma parte da gente. E isso dói, isso causa feridas, isso causa problemas. Todos esses tabus e crenças sobre a menstruação vêm sim através da nossa criação, vem através da história. Antigamente acreditava-se em deuses e em deusas, né, numa cultura monoteísta. E as deusas eram femininas, né, porque eram deusas da fertilidade, da criação, porque acreditavam-se que como a gente tinha o poder de dar a vida, então nós éramos deusas, né? Pois bem, isso foi mudando com o tempo e começaram a ter a menstruação como algo impuro. As mulheres, depois com a entrada da igreja e tudo mais, as mulheres, principalmente as mulheres menstruadas, eram isoladas porque elas estariam contaminadas, né? As mulheres em fase menstrual não podiam ser tocadas e tudo mais. E acontece que isso, e os homens também, né, criticavam muito as mulheres e que estavam endemoniadas durante a menstruação, que tinham que ser disciplinadas e tudo mais. E isso causou esses montes de tabu e um monte de crenças relacionadas à nossa menstruação, o que atrapalha muito a nossa convivência com nós, mulheres mesmo. Filosofei bastante aqui para vocês. Bom, agora eu vou unir isso um pouquinho às formas de coletar a menstruação, as formas de não se sujar. Os absorventes normais, absorventes descartáveis, né, já estão em uso faz bastante tempo, são a alternativa mais usada hoje em dia. E tudo bem, acho que a maior parte das pessoas conhecem, é só comprar na farmácia, no supermercado e tudo mais. Fora eles, nós temos os absorventes internos, também descartáveis, né? Os tampões, os OBs da vida. Eles são práticos por questões de poder até usar uma piscina, praia e também de não sujar a roupa, não marcar na calcinha. Porém, muitas das vezes, eles acabam causando algumas infecções, pois eles podem ficar pouco tempo dentro da nossa vagina, pois eles também pegam as nossas secreções naturais. Essa é a desvantagem. A desvantagem do absorvente descartável, além do meio ambiente, também é que para algumas pessoas, por exemplo, para mim sempre deu muita alergia, aça, né? Além do que também faz uma melequeira, né? Quando a gente tá bastante menstruada, suja toda a vulva, às vezes vaza e mancha a roupa e tudo mais. Bom, esses dois que eu citei já são bem conhecidos, né? Agora temos as novidades, né? Bastante gente já sabe sobre o coletor menstrual, inclusive eu tenho um vídeo sobre ele, tá? Dizem, acho que coletor menstrual é nojento, coisa assim, deixo aqui pra vocês. Então, nesse vídeo tá explicando direitinho como coloca, quanto que cabe e tudo mais. Aqui eu só vou citar que existe o coletor menstrual e que sim, se você não teve relação sexual, mas consegue penetrar o dedo, um vibrador, você pode sim usar o coletor menstrual. E sim, se você tem um fluxo forte, você também pode usar o coletor menstrual. Afinal, uma menstruação inteira, a gente tem cerca de 80 ml quando menstruamos muito, numa menstruação inteira. E dentro do coletor cabe 20 ml, 15, dependendo do tamanho dele. Então a gente vai trocar a cada 12 horas sem problema algum, tá? Além do coletor menstrual, temos os coletores menstruais em formas de disco. Esses coletores menstruais, eles ficam um pouco mais para cima. Acho que no vídeo do coletor eu também falo dele. Ficam um pouco mais para cima do que o coletor menstrual e também é possível ter relações sexuais com ele, ok?
Esses dois, se vocês quiserem mais informações, dá uma olhadinha lá no outro vídeo que eu fiz sobre o coletor menstrual. E se vocês quiserem comentarem e pedirem aqui pra mim, eu faço outro vídeo bem explicadinho de coletor. Também temos as novidades da calcinha absorvente e também dos absorventes de pano. É, isso mesmo. Voltamos no tempo da vovó? Não, não voltamos. Os absorventes de pano, os absorventes reutilizáveis, são como os absorventes mesmo normais. Vou colocar a foto aqui para você ver, que você prende na calcinha com botão e troca também várias vezes ao dia, às vezes 3, às vezes 2. Só que eles são feitos com materiais mais tecnológicos, o qual absorve muito mais o sangue menstrual, e depois é só lavar, tirar o excesso, deixando um pouco de molho ou no banho, e depois pode lavar na máquina normalmente. Depende do fabricante, mas tem a explicação direitinho na marca que você comprar. E as calcinhas absorventes, que eu achei super bacana essa novidade, que nem é mais tão novidade, mas as calcinhas são finíssimas, são super confortáveis, o tecidinho muito gostoso, pode ser daquelas altinhas, e elas duram bastante tempo, não vazam, porque são feitos com tecidos também tecnológicos, modernos, que fazem com que retenha a menstruação. E você não fica molhada, isso que é interessante, eles chupam assim, o tecido chupa realmente, que o contato com a calcinha não molha a sua vulva, não fica úmido. E isso é muito saudável pra gente, né? A gente não tem esse contato com a umidade. A partir do momento que ela começa a ficar úmido, tá na hora de trocar a calcinha. Mas muitos vendedores de marcas que vendem as calcinhas dizem que trocar 2 vezes por dia a calcinha tá muito bom. E para quem tem um fluxo muito intenso, às vezes 3 vezes. Mas também tem os tipos da calcinha, para fluxo moderado, fluxo intenso. Eu mesmo comprei umas calcinhas dessas para deixar aqui guardada para quando minha filha entrar na menarca, porque eu acredito que não tem mais necessidade de usar os absorventes, né, descartáveis, a não ser numa emergência, mas é bem tranquilo também para lavar, não é nada nojento, como eu digo no vídeo de coletor menstrual. A gente tem que tirar esses tabus da nossa mente dizendo menstruação é nojento. Até outro dia eu expliquei pra alguém, se a gente corta o dedo numa faca na cozinha, a gente logo que vê o sangue, a gente faz assim, né? Não sei se todo mundo, mas a maior parte das pessoas faz, já lambeu um sanguinho. E por que o sangue do dedo é menos nojento do que o sangue que sai da nossa vulva? Claro que eu não tô dizendo pra você pegar lá o seu sangue e lamber e comer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que é um sangue como qualquer outro sangue que sai do nosso corpo. Mas um sangue muito mais nutrido. Afinal, ele é um sangue que estava preparado para receber e para alimentar um bebê, para alimentar um feto, né? Então, vamos parar pra pensar, gente. Por que o sangue menstrual é nojento? Sabe? A gente não precisa ter falta de higiene e espalhar o sangue por todos os lugares, mas o uso da calcinha, o uso do absorvente reutilizável e o coletor não acaba sendo algo nojento, porque a gente só vê o sangue escorrendo pela água, não tem que esfregar, fazer aquela coisa toda que fazia nossas avós quando usavam os paninhos, sabe? Não há necessidade disso, simplesmente jogar uma aguinha, depois jogar na máquina. É bem tranquilo e bem fácil. Então, incentivo vocês a buscarem novas formas de coletar o seu sangue, sem ser o absorvente descartável e o absorvente interno. Temos o coletor, a calcinha e tudo mais. E assim, ter uma relação muito mais próxima e mais intimista com o seu ciclo menstrual. Lá no Intimidades com a Dani também ensino vocês a tirarem esses tabus da mente, essas crenças que faz a gente não lidar com o nosso corpo feminino da maneira que a gente tem que lidar, para que a gente seja livre, para que a gente seja engajada em ser quem a gente é. Tá? Então, se você tem interesse, fica de olho no meu site, tem uma lista de espera e em janeiro a gente tem lançamento, combinado?
Espero que vocês tenham gostado dessa conversa assim, meio confusa, pareceu pra mim, porque eu falei um pouco de anatomia, falei um pouco de filosofando e um pouquinho dos coletores. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, comente aqui pra mim. Se tiver alguma dúvida também, quem sabe a gente não faz um react. E espero que vocês aprendam a amar mais a sua menstruação, o seu corpo feminino e o seu ciclo. Se a gente entende o nosso ciclo, a gente começa a perceber os momentos necessários de cada coisa, a gente vive muito melhor e mais feliz. Para não perder o costume, beijo grande e até o próximo vídeo, gente!